Olá, amigos da Casa do Caminho. Hoje, 28 de julho de 2022, para você que vai nos assistir agora por essa gravação ou vai nos alcançar futuramente, nosso tema hoje é do Livro dos Espíritos, mais uma vez, a questões 549 e 550. Mas antes de entrarmos propriamente no estudo, vou pedir que todos nós, para fazermos parte desse conjunto de conhecimento, de reflexões que estão sendo trazidos à luz da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, pelo qual eu sou apenas um agente de transmissão, peço que todos nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o doce rabi e médico de nossas almas, ao Dr. Herman e sua equipe espiritual que conduzem essa casa de caridade, de abrigo, de estudo, de esclarecimento, de amparo, de solidariedade. Falando nisso, eu peço a todos que por esse momento, então, dessa breve prece, possamos nos lembrar do nosso aspecto fundamental, um dos pilares da doutrina espírita, a caridade, que se traduz numa solidariedade, na capacidade de percebermos o nosso próximo, de percebermos alguém sempre mais necessitado do que nós, e existem, e que possamos de alguma forma sermos agentes modificadores do processo dessas pessoas, modificando um pouco em nós também essas ações. O frio não acabou, nós estamos aí com esse veranico. O inverno de Carioca é diferente, né? De dia é sol, de noite é que a madrugada fica fria. E uma madrugada, o pessoal diz assim, a madrugada está com 19, 18 graus, não é tão frio para quem está dentro de casa, para quem tem uma roupa, está agasalhado, está alimentado, ou seja, está nutrido energeticamente, o corpo tem energia. Enfim, para esses, que somos nós, na grande maioria, né, 18, 19 graus não vai fazer grande diferença. Vai se nós formos sair e resolvemos botar uma camisa de manga ou uma blusa mais leve. Para quem está em situação de rua, vive na rua, desabrigado, vive à mercê das intempéries, fazendo das marquises o seu teto, sem paredes, sem um fogão, sem absolutamente nada, é muito frio, até porque a sensação térmica da madrugada é grave. Para aqueles que fazem uso do álcool, e não dá para se fazer juízo de valor para quem esteja numa situação tão grave que tenha feito uso do álcool, muitos de nós fazemos por pura alegria, imagina por pura necessidade ou mesmo por uma adicção que é uma doença, né? O alcoolismo é uma doença. E que fazem uso e pelo álcool desidratam e a sensação térmica aumenta, a perda de energia calórica do corpo. Então, tudo isso sendo falado para que, de alguma forma, abrindo seu armário, vendo que ali tem uma camisa, um agasalho, que possa ser doado em bom estado, limpo, dignamente entregue ao outro ser humano, que você não conhece, mas que é um irmão nosso, que possamos, assim, buscar isso. Se puder, quem sabe doar um cobertor, se puder, quem sabe participar da campanha que é mensal, da cesta básica. São mais de 70 famílias abrigadas no guarda-chuva da solidariedade, do amor, do bem-querer, da Casa do Caminho, de sua direção e de todos vocês trabalhadores que nos alcançam e vocês que são presentes nessa casa ou que acompanham a tarefa. Uma cesta básica. Eu não posso comprar uma cesta básica. Eu considero que hoje está difícil até para comprarmos a nossa cesta básica, mas a gente pode doar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão. Se puder os 3, até melhor, mas não precisa ser toda a cesta. Pode dar 1 quilo de arroz, de açúcar, desculpa. Enfim, de repente a gente abre a nossa despensa, ela pode estar um pouco minguada, mas dá para dividir. Vamos nos lembrar da passagem do óbolo da viúva, quanto mais ela pôde fazer. Dessa maneira, eu chamo vocês, como a mim mesmo, para que possamos fazer a diferença, quem sabe, com a vida de tantas pessoas que nós não conhecemos, mas que vamos estar tratando como assim gostaríamos de ser tratados quando estamos em sofrimento, abandonados, adoentados, caídos ao longo do caminho. Bom, o tema de hoje, sou agradecido aí pela oportunidade da expressão, mas vamos entrar no estudo logo para a reflexão e a gente vai tratar de algo que se chama pactos. 549 a 550 pactos.
E aí a gente, quando olha e ouve falar nisso, a gente já logo estremece. Muitos de nós estremecem. No Espiritismo, a gente trata isso como a doutrina dos espíritos. Todos somos espíritos encarnados ou desencarnados nas mais diferentes escalas, né? Então, todos nós que estamos aqui encarnados, estamos num mundo de provas e expiações. Então, aqui não tem muita folga, não. A gente encontra aí alguns intempéries pelo caminho, alguns enfrentamentos, algumas situações que nos fixam de forma contrária às nossas vontades, aos nossos anseios. Agora, pacto, né? A gente fala assim de pacto. Existem os maus espíritos com os quais podemos compactuar, né? Promover um pacto. Então diz aqui, questão 549. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? E existem. Não há pactos. Ele diz não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Ponto. Chegamos ao ponto onde nós queríamos estar. Quantos dias... A gente costuma dizer em doutrina espírita que mudou um pouquinho aquele ditado antigo que a gente ouvia desde pequeno: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não. Aqui na doutrina espírita a gente diz o seguinte: me diga quem tu és e eu vou te dizer com quem você está andando. Porque somos espíritos e atraímos e promovemos e interagimos com o meio físico, interagimos com o meio espiritual, sintonizamos mentalmente. Nada acontece, esse caso, nós estamos agora fazendo as nossas reflexões aqui em conjunto, nada disso aconteceria não houvesse primeiro o pensamento, a determinação, a ideia, tudo acontecendo, né? O resultado de tudo isso vem do pensar, né? Nós pensamos, então agimos, produzimos sempre alguma coisa. Tudo que está à nossa volta é resultado do pensamento do homem ou da natureza, né? Então, quando você está falando em pacto com maus espíritos, vamos lá. Por que pacto com maus espíritos? Quem faz isso? Né? Vem logo a ideia de um modo não de acordo com os nossos irmãos espiritualistas da Umbanda, do Candomblé, dos serviços, dos despachos. Ora, isso existe, mas existe o voodoo, como existe o mau pensamento aqui para o espírita, que não materializa nada disso, mas fica com um pensamento sólido de raiva, de vingança, de mal-querer, que produz, evidentemente, um mal-estar, um desconforto em algumas pessoas ou em alguns ambientes, né? E isso acontece quando nós nos permitimos essa sintonia, né? Vocês vão dizer assim, pô, mas aquele trabalho macumba não existe? Sim. Vamos lá. Vamos com calma. Ali existe um conjunto de espíritos, irmãos nossos desencarnados, em condições e ainda de inferioridade moral, porque muitas vezes intelectualmente muito avançados, e um conjunto de irmãos encarnados em sintonia promovendo aquilo. Simples. Isso ocorre numa reunião, numa festa, quando você encontra uma roda, e pasmem, de espíritas que começam a falar da vida dos outros, ou fazer a crítica aos outros, ou produzir. O que está acontecendo ali? Um julgamento. Está acontecendo um julgamento, um julgamento sem toda a liturgia de um julgamento, mas está acontecendo um julgamento. Está falando, ô fulana, fulano, você viu, você ouviu quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo? Eu não concordo. E assim vai. Ali você está emitindo um conjunto de ondas, de pensamentos, de sensações. Pensamento é matéria, né? Você está adensando aquilo e está entregando para o outro uma massa disforme, escura, densa, pesada, sem valor, né? Da mesma forma que falamos no começo, quando saímos com um agasalho que tiramos de dentro do armário, uma camisa, um cobertor, 1 quilo de alimento que a gente leva, olha que valor que a gente está produzindo, olha o consórcio disso, olha como nós estamos consorciados com uma nitidez no pensamento, de bem fazer, de organizar. Existe também o oposto. E existe com os espíritas, sim, né?
Quantas casas já não caíram em dissociações? Quantos lares não foram feitos por aqueles que dentro de um templo, de uma casa espírita, de uma organização espírita, se mostravam intocáveis, intangíveis, né? Pessoas de valor e tudo mais, mas que negócios que são estão dentro da casa espírita e lá fora estão com negócios escusos, né? Se está consorciando com quem? Ou é o tipo de espírito que a gente pensa quando a gente está tratando em alguma forma com pessoas que pedagiam, que corrompem, ou que de alguma forma subornam, ou que de alguma forma te coagem e vão produzindo esse tipo de ação, vão criando esse enredo, esse emaranhado. Nós estamos associados, nesse caso, eu falo nós, porque qualquer um de nós pode fazê-los. Não adianta dizer, eu não faço, não. Calma lá, hein? Calma lá, porque você pode dizer, não faço agora, mas já pode ter feito e em outras vidas pretéritas pode ter produzido e está nesse momento exatamente resgatando, retificando, renovando, refazendo, reeducando o seu campo moral, como eu e todo mundo. Nós estamos num planeta para nossa reeducação moral. Em algum momento lá atrás, tivemos um conjunto de falhas que nos coloca aqui reoportunizados para refazermos o caminho, mas voltamos. Então, não existe o pacto, né? Não existe o voodoo, que é aquele processo de se produzir a semelhança de um boneco em vários materiais, como lá no Haiti, nas ilhas indianas ocidentais, e aqui no Brasil também, através de alguns desdobramentos religiosos e que têm até determinação cristã, mas que têm outras entidades, vamos dizer assim. Dizer assim não, é como são denominadas outras entidades de menor vibração e que obram ou trabalham fazendo isso. Existem, existem. Quem são os nossos obsessores? Aqueles obsessores simples do dia a dia, do trânsito, do ponto de ônibus, no metrô, no carro, dentro do trabalho, na hora de pegar o elevador, na hora de sair, na hora de pegar um café dentro de casa, na hora de recusar a tarefa doméstica, por exemplo, recusar louça. Né? Louça é uma coisa, todo mundo quer passar correndo da cozinha, daquela bactéria que se chama louça, que vai se desdobrando e refazendo. A gente fica ali meio que convivendo com a negativa. Pô, mas você está falando que tem o espírito obsessor. Você está vivendo com o espírito da preguiça, meu amigo. Você mesmo é preguiçoso quando está fazendo isso. Eu não estou dizendo que é bom. Embora Chico Xavier tenha me ensinado com uma frase dele que a gente não deve reclamar, abrindo aspas aqui, um parênteses nesse processo, que a gente não deve reclamar da pia cheia de louça. Porque se tem louça e panela é porque há comida. Vamos agradecer. Chico fala isso, tem uma passagem extraordinária sobre isso. Ele dá só uma colocada assim, né? E a gente depois fica olhando se é verdade. Se eu tenho pratos, talheres e panelas para lavar, é porque felizmente, graças a Deus, graças ao meu empenho, graças ao meu trabalho, graças ao concurso de uma série de fatores, eu tenho alimento em casa quando muitos não o têm. Bom, mas existe o espírito preguiçoso, existe o espírito malfazejo, existe aquele bocudo que fica falando da vida de todo mundo. Vai tendo as gradações. Existem espíritos maus. Existem pactos? Não. Você pode vender sua alma, está até aqui. Qual o sentido das lendas fantásticas de que figuram indivíduos que teriam vendido sua alma a Satanás? Satanás, demônio. Né? Demônio que, na verdade, etimologicamente tem uma explicação. A etimologia fala muito bem a respeito disso. Demônio vem de um latim para um grego, é gênio, é divindade, demonium, né? E que, na verdade, só após a formação do cristianismo, ali depois do século III ou IV depois de Cristo, é que ele apareceu a figura do demônio, como apareceu a figura dos anjos. Né? Os anjos são seres que estão para servir a Deus. É a denominação. E os demônios seriam os anjos caídos, decaídos, ou aqueles que de alguma forma não tiveram um bom comportamento e que foram relegados a uma área chamada inferno. Isso aí está na mitologia grega, dá para trazer isso
em outra oportunidade, de forma mais detalhada. Hoje não teremos tempo pelo curso de 30 minutos apenas que temos para exposição, mas a mitologia grega traz tudo isso, já estava lá com os gregos, né? Já acontecia anteriormente, existe muito na cultura indiana também, trazendo a cultura muito antiga. O judaísmo traz demônios, já traz, né? O judaísmo e o islamismo, que é depois do cristianismo, e o judaísmo bem anterior ao cristianismo historicamente, já traz a figura dos demônios. Mas o cristianismo pega isso para produzir um protagonismo no bem. Ele precisa exaltar o bem e o controle do bem, então ele cria o mal. Que tendo o mal, o bem vai ficar trabalhando de forma incessante para dominar. O que existe, na verdade, são os valores, os caráteres de seres encarnados ou não, almas, espíritos encarnados ou não, que vão ao longo dos séculos produzindo seus valores. Ora, num planeta de provas e expiações como o nosso, a gente não pode ficar esperando que vão ficar encarnando na população todos com características de Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né, Divaldo Franco, né, e outros tantos espíritos que por aqui já passaram, Ivone Pereira, outros espíritos tantos que já passaram por aqui, desculpem, não está fazendo a colocação de todos, mas vejamos, hoje temos nas obras de Chico Xavier um espírito de colaboração ímpar, que é André Luiz, que veio trazer obras extraordinárias e que, quando da sua última encarnação, teve uma carreira terrena brilhante quanto ao lado intelecto, muito falível quanto ao lado enquanto líder de uma família e mais falível quanto à sua moralidade, a sua questão. Era um homem, enfim, vamos ler nosso lar que a gente consegue. Enfim, para tratar desse assunto, eu queria chamar a atenção que o Livro dos Espíritos ele não se fecha só em questões, ponto. Você leu a questão 549 e 550 e a gente fecha. Por exemplo, voltando lá na 549, quando ele fala não há pactos, mas ele faz uma explicação aqui e que depois eu vou buscar amparo de umas questões que estão nesse capítulo um pouco mais à frente. E que ele diz assim: o pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Lembra que no começo eu falei, diga quem você é que eu vou dizer com quem você está andando? Somos resultados do nosso pensamento, das nossas criações, das nossas formações, pensamento, matéria. Nós somos resultado daquilo que nos relacionamos, né? Quando pensamos que vamos a um estádio de futebol para ver um jogo de futebol, um esporte mundial, um esporte que move a nação brasileira, um esporte que dá uma configuração extraordinária à pátria Brasil, e pensamos que lá chegamos para ver um esporte, para ver uma disputa, que é claro, tem lá o seu momento de maior força, é um esporte de contato, mas é contato entre os jogadores lá no campo, não é da torcida. Quando a torcida, quando nós nos satisfazemos, nos locupletamos, nos sentimos bem em participar de uma torcida que avança sobre a outra, que agride verbal e fisicamente, que agride mentalmente, que já vai munida desses sentidos, nós estamos ali nos consorciando com os valores mais baixos do plano espiritual, né? A questão 558, estava falando, nós estávamos lendo a 549 e 550, que é a matéria do nosso estudo de hoje. Eu estou usando elementos de outras questões para consubstanciar a minha reflexão. Então, lá na 558, ele fala: os espíritos cuidam de outra coisa além da própria melhora, concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, da qual são representantes. Veja, não, mas espera aí. Você está falando dos bons espíritos. Sim, estou falando de bons espíritos, porque eu estou me relacionando com a questão de pacto. Você vai ter afinidade com os bons espíritos, os mentores, os anjos guardiães, que é uma figura que está presente em todas as denominações cristãs de alguma forma, sob diversas denominações, mas que é o bom gênio, o bom espírito que está aqui. Porque o mau gênio, o mau espírito, o anjo decaído é que é o demônio que é considerado. E que, na verdade, são espíritos como todos nós,
com seus defeitos de uma forma mais aflorada, que desencarnados se sentem libertos e se locupletam pelo desejo de mal fazer ao próximo. São obsessores? São, quando nós nos ligamos a eles. Podemos chegar da obsessão simples até a subjugação, até a possessão, que depois é um plano que é tratado fora do Livro dos Espíritos e vai ter amplitude. Kardec mostra a capacidade dele de reavaliar coisas, ele jamais fica estanque ou parado em algo, ele produz essa melhora, ele vai lá na Revista Espírita um pouco 3 anos depois e já fala da possessão, que é quando é a subjugação total. Não é que o espírito tome o seu lugar, não, mas ele simplesmente toma o comando daquele ser. Né? E depois lá na Gênese também vai ter uma explicação. Não é matéria de agora, mas é o que mostra o nosso consórcio com os espíritos de vibrações mais inferiores. Irmãos nossos, que merecem toda a nossa consideração, embora na maioria das vezes, reativamente, nós tenhamos um outro tipo de comportamento, e é natural, somos ainda muito sofríveis, né? Muito enfermos, moral e no conjunto de sabermos perdoar. Né? A gente fala muito, a gente esquece que a gente quase que faz um contrato, né? Quando está fazendo o Pai Nosso, diz, perdoai as nossas dívidas, perdoai as nossas ofensas, assim como, olha aí, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, perdoamos a quem nos seja devedor. É assim, é condicional. Mas nesse caso aqui, ele está passando com isso, que está falando dos espíritos que são elevados, são aqueles que trabalham pela melhoria do indivíduo e da coletividade. E existem um conjunto de espíritos sofríveis, sofridos e de baixo valor moral, como muitos de nós encarnados também, que se locupletam, que se sentem, a palavra pode dizer felizes, mas eles se sentem encantados em produzir o mal. Né? E que está lá na questão 559, que é bem logo depois. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Tudo é útil no universo, nada se perde. Lei básica, inclusive, nada se perde, tudo se transforma. Para a lei divina, a lei universal, tudo tem um significado, tem um porquê. No mundo de provas e expiações, você vai perguntar assim, qual o valor dos maus espíritos, então? Isso eles são agentes. Eles são agentes. Se você chega aqui com a missão de superar suas más tendências do passado, de uma vida pregressa, de uma vida encarnada pregressa, de um processo que você vem buscar, e aqui você começa, não existe tentação, existe a provocação, existe a colocação para que você, de alguma forma, se mostre convicto ou não daquilo que você traz no íntimo para vencer. E se você cede, esses maus espíritos vão para o teu lado. É coleguinha. Vira coleguinha, amigo. Aquele que diz, meu obsessor, não é obsessor, é coleguinha. Coleguinha. Não, mas esse espírito aí eu não quero comigo não, porque ele é de um valor de baixa vibração muito grande. Você não quer, mas no passado queria. No passado recente, ainda encarnado, ou se não encarnado, pregresso em outra oportunidade encarnatória anterior, você teve alguma ligação. E agora, é claro que o reconhecimento dos nossos débitos é importante, mas a reparação também. Ela é compulsória, infelizmente. Eu não gostaria também, não. Eu já me antecipo aqui, mas ela é compulsória, então o que a gente tem que entender é fazer essa reparação o mais rápido possível. E esses irmãos em estado de vibrações deletérias, malfazejas, mais baixos valores, né, morais, né? Não intelecto, vou voltar a dizer, se é o intelecto não, mas morais sim, eles vão se encostar com aqueles. Então não existe o pacto, não existe vender a alma para o diabo, mas existe a sua alma se consorciar com esses espíritos. Afinal, a alma é só o espírito no calabouço do corpo. Bonito, né? No calabouço, no cárcere do corpo. Mas que no sono se desdobra e tem oportunidades.
Com quem andamos durante o nosso sono? Onde vamos? O que pensamos fazer? Tá bom, eu concordo. Não dá para todas as noites a gente dormir e pensar que vai para frente ou vai para a casa espírita para ajudar a fazer a vibração, todo. Eu entendo. Eu também penso assim. Eu não consigo ficar em estado de vibração positiva nem em estado de oração. Mas peraí, para onde eu vou? Eu quero ir para algum tipo de festa que me traga algum regozijo mais secreto, né? Um desdobramento do meu íntimo, porque o que a gente expõe não é está na máscara, né? O que está atrás da máscara, aí não é uma questão de pacto, aí é uma questão de simpatia. Né? Simpatia pelos maus espíritos, muitos de nós o têm ou já tivemos. Já tivemos. Quando produzimos algum ato que seja contrário à lei humana e à lei divina, às vezes produzimos contra a lei divina e não é contrário à lei humana. Né? Nem tudo que é legal é moral e nem tudo que é moral está na lei. Então, às vezes, rompemos com os paradigmas das leis divinas, mas não rompemos com a dos homens. Né? Está lá nos mandamentos, né? Não cobiçarás a mulher do próximo. Hoje em dia no Brasil, por exemplo, deixou de ser um crime o ato da traição, mas não é moral. Né? O adultério não é moral. Né? Alguém corromper os laços de família, os laços conjugais, não é moral. Ah, não pode fazer? Não deve. Não pode também, mas aceita as consequências. Né? Com quem você está se conjugando nesse momento? Qual é a tua máscara para esconder isso? Seja homem, seja mulher. Não existe essa designação hoje, não. Isso, aliás, no passado também, porque lá naquela passagem que Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, não haviam só homens, haviam homens e mulheres naquela praça. E todos eles não puderam realizar porque todos eles viviam com algum pecado. É assim que somos. Não podemos atirar a primeira pedra. Nós sequer podemos pegar uma pedra. Agora, podemos, de forma ou distraída ou intencional, nos consorciarmos com maus espíritos. Não há pactos. O que há são espíritos que vivem à sombra ainda e que estão aí para produzir a tarefa mais rude. Né? Eles produzem, eles estão a serviço. Pô, mas está a serviço do bem? Não, não é que eles estão a serviço do bem. Os maus espíritos estão a serviço de todos aqueles que se consorciam com o mal e que deixam romper os seus liames de busca de retificação, de renovação. Então, quando nós dobramos o joelho para isso, somos obrigados a nos levantar, voltar lá para o final da fila e começar tudo de novo. Mas eles é que estão aqui, eles servem a este propósito. Temos miseráveis na Terra. Eu já ouvi de alguns espíritos, instrutores nossos, do próprio Dr. Herman, que miseráveis nesse plano terreno, enquanto a Terra ainda não for um mundo de regeneração pleno, miseráveis e a miséria como temos hoje ainda estarão ocorrendo. Porque ela é fruto do nosso egoísmo em primeiro momento. E fruto de todos esses espíritos que vêm aqui resgatar tarefas passadas, ou que de forma primitiva estão chegando aqui e precisam ser contingenciados nas suas formas de expressões mais grosseiras, mais rudes, mais agressivas. E olha que nós temos ainda tanto disso acontecendo, embora isso não seja uma questão de intelecto, porque tem uma intelectualidade extraordinária produzindo armas de dizimação em massa de uma forma extraordinária. Isso já fazem algumas décadas. Né? Então, é com quem nós nos consorciamos. Existem pactos? Não. Existem maus espíritos? Existem. Existem bons espíritos? Existem. Quem somos nós? Então, nós é que temos que responder. Com quem nós estamos andando? Porque o nosso bom guardião, nosso bom mentor, está sempre presente com a gente. O problema é que ele não pode estar vibrando quando nós não queremos, quando nós estamos voltados para outros processos
de menor significância, de menor valor moral. Aliás, não existe menor valor moral. Ou é moral ou não é moral. Me desculpem como eu coloquei. Então eu refaço. Quando nós estamos fora de um conjunto de moralidade, não é pieguismo por um lado, nem falso moralismo por outro. Por favor, não vamos tomar o pé da letra e cair nos equívocos e nos enganos. Moralidade, em si, é saber agir no bem e de bem consigo e com o próximo. Ponto. Tudo mais além disso são acréscimos que nós vamos fazer. Nós ainda não somos o homem de bem como está lá descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, mas já estamos a caminho. Como diz Martin Luther King, eu não vou conseguir repetir a frase por completo, mas ele diz algo mais ou menos assim: eu não sou quem eu deveria ser. Não, ele diz assim: eu não sou quem eu poderia ser. Eu não sou quem eu deveria ser ainda, mas eu já não sou quem eu era. Isso para mim é uma frase extraordinária. Mostra que temos um curso muito pela frente, mas já não somos quem éramos. Então já estamos melhorando a nossa frequência, a nossa sintonia mental e as nossas ações em prol, porque, volto a dizer, obsessor é coleguinha. Ou aqueles irmãos que vêm cobrar a conta. E a gente tem que saber dar ouvidos a eles, pedindo a misericórdia divina por eles e por nós que erramos e estamos na busca de enfrentarmos esses débitos com a caridade divina a nosso favor. Agora, procurando espíritos em débito, nós que já somos devedores, é um conjunto de um débito extraordinário. A questão de escolha, livre-arbítrio. Depois não pode reclamar, você toma a sua decisão. Vai ter ninguém te anteparando, não. Vai ter o teu bom mentor te dizendo o seguinte: olha, presta atenção. Mas a gente sacode a cabeça. Parece aquela história do Pinóquio, né? Que tinha lá um e outro falando, a boa e o mal falando, e ele vai dando curso para aquilo que interessa no mundo e vai se chafurdando pelo mundo, se perdendo em um monte de um conjunto de mentira, quando ele descobre que estava deixando o seu próprio criador, o Gepeto, que foi aquele que o talhou conforme a sua imagem. Olha bem, leiam bem Pinóquio, é muito legal, dá para fazer super cases dele. E ele depois volta. Somos assim. Vamos pensar aonde estamos indo com as nossas mentiras nesses nossos... Aliás, o meu nariz é grande por natureza, tá bom? E nós vamos entalhando as nossas mentiras, porque ali nós estamos nos encontrando com esses irmãos em vibrações menores. E aí a gente não pode reclamar, é coleguinha. Tá bom? Gente, pela oportunidade da reflexão, da provocação, questões 549 e 550 do Livro dos Espíritos Pactos. Mas dá uma olhadinha ainda na 558 e na 559. Vai lá, dá uma olhadinha em Gênesis. Aliás, estuda. Vamos todos estudar, é importante. É importante para nos esclarecer. É importante para nos libertar da ignorância que ainda singra no nosso íntimo. Pela oportunidade da reflexão, somos gratos. Levamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, modelo e guia dessa humanidade, irmão maior e médico de nossas almas enfermas. Ele, que é o norte verdadeiro para a nossa bússola moral, no agradecimento da oportunidade, da expressão e do contato com todos vocês que nos acompanham agora e que venham nos buscar no futuro pelas gravações. Muito obrigado.